Olá, está começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e também muito obrigada pela sua companhia e pela sua participação. Obrigada a você que faz contato conosco por meio das redes sociais. Os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo. A sua opinião é sempre muito bem-vinda e muito importante para que a gente possa cada vez mais construir programas interessantes para você que nos acompanha. Nós estamos no meio de uma série falando sobre Ellen White, profetas da Bíblia e Ellen White como profetisa. Vamos falar também sobre a contribuição de Ellen White para a Igreja Adventista na área de educação, na área de saúde, e você vai acompanhar aqui as principais dúvidas, os principais questionamentos sobre a figura de Ellen White. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Ellen White como profetisa da Igreja Adventista e vamos entender a diferença entre um profeta, um médium e um vidente. São aí figuras que normalmente as pessoas falam, costumam consultar e ouvir algumas orientações a respeito dessas pessoas. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, sobre a profetisa da Igreja Adventista, está conosco o professor Vanderlei Dornelles. Tudo bom, professor? Tudo bem, é um prazer. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. O professor Vanderlei é pastor adventista, também é jornalista, doutor em ciência da comunicação e é o atual coordenador do curso de teologia do NASP. É isso, professor? Isso mesmo, é um prazer. Tem aí uma longa trajetória, né, na área da teologia e também da comunicação. Graças a Deus. Temos alguns livros, né, professor, à disposição, abordando assuntos importantes que envolvem a comunicação e também a teologia. E esse assunto é um assunto que é bastante interessante porque suscita muitas dúvidas, né? Começar pela questão da Igreja Adventista ser uma igreja ou ser uma seita. Qual a diferença aí, professor, entre igreja e entre seita? E como que a gente pode classificar a Igreja Adventista? Bem, a igreja, do ponto de vista bíblico, é uma comunidade dos crentes, dos fiéis que servem, né, a Deus e seguem sua palavra. A seita é um conceito um pouco mais recente, em relação aos tempos bíblicos, que define um grupo com ideias mais exclusivistas e que, em geral, um grupo de pessoas que seguem um líder, né? Alguém cuja autoridade e cujos ensinos são superiores à própria Bíblia. A base, então, da Igreja Adventista é a Bíblia Sagrada. Certamente. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista não dependem de nenhuma outra fonte a não ser a Bíblia, como a palavra de Deus. Então, todos os ensinos adventistas e as crenças adventistas são baseadas exclusivamente na Bíblia. Na Bíblia, ok. Mas daí surge a figura de Ellen White, né, que nós dizemos que é a profetisa da Igreja Adventista. Qual o significado dessa escolha? Bem, Deus escolhe as pessoas para a função de profetas, dependendo de vários fatores. Talvez um primeiro deles poderia ser definido como o sentimento de dependência de Deus. E geralmente uma pessoa com alguma fragilidade manifesta essa dependência de forma mais acentuada. Então esta era uma característica de Ellen White. Mas não é só isso. Sim. Deus busca também o contexto em que a pessoa está e como ela pode servir a Deus de forma mais apropriada. Por exemplo, Daniel foi um profeta e ele vivia no império da Babilônia e depois da Pérsia. Então ele, como estadista, tinha condições, características, recursos, né, inclusive de sua formação, para ser um profeta. E Ellen White vivia numa região dos Estados Unidos e tinha uma experiência com Deus, com a religião protestante, que dava a ela condições de ser uma profetisa para aquele momento em que Deus precisava dela. Okay. Além disso, o profeta também é uma pessoa cuja inteligência, né, é um instrumento nas mãos de Deus. Então a capacidade, o potencial do indivíduo de servir a Deus, de compreender os caminhos de Deus, é outro fator, né, que define a busca desta pessoa. Então, Ellen White atendeu a essas características. Além de ela ser uma pessoa dependente de Deus, Sim. ela estava num contexto e possuía potencial, né, de desenvolver um grande trabalho para Deus. A gente percebe aí, vendo essa trajetória de Ellen White, né, a debilidade física dela, que Deus normalmente escolhe pecadores, pessoas fracas para serem seus profetas. Sim, porque o profeta é alguém que em muitas circunstâncias se coloca entre Deus e as pessoas, mas ele é uma das pessoas. E então ele precisa estar em contato direto, ele precisa estar vivendo na realidade das pessoas, né, para conseguir
fazer com que ela se aproxime de Deus a partir de seu próprio exemplo, muitas vezes. Uhum. O senhor falou que o profeta é escolhido naquele contexto, para aquela época. Ellen White foi escolhida há um tempo atrás. Ela serve para hoje ainda, as orientações dela? Sim, certamente. Veja, Deus escolhe para revelar-se naquela época. Mas muitas vezes o que Deus está revelando será útil e aplicado para séculos mais tarde. Que é o caso, né? Que é o caso dela e dos profetas bíblicos, né? Sim. Depois de 2000 anos, a gente continua estudando as profecias dos profetas bíblicos. E elas se aplicam para os nossos dias. Ok, a gente pode utilizá-las, né? Então, os profetas são instrumentos nas mãos de Deus. Sim, porque Deus se comunica com o ser humano e não é diretamente, né, esta comunicação. Não é de forma direta. Ele precisa muitas vezes de mediadores. Então, os profetas são um tipo de mediador entre Deus e os seres humanos. Porque desde o pecado, a Bíblia diz, nós estamos separados, né, de Deus por causa dos nossos pecados. Então, Deus se comunica com uma pessoa que pode receber essa sua mensagem e comunicá-la para os seus filhos, né? Ok, professor Vanderlei, antes de Ellen White, quanto tempo deu do último profeta até o surgimento do ministério de Ellen White? É um tempo longo, né? Sim, mais de 1800 anos. Agora veja, o profeta não é só uma pessoa que prediz o futuro. Sim. O profeta, à luz da Bíblia, é também um líder, um orientador, um conselheiro. Então, o dom de profecias na Bíblia, ou o dom de profecia, é um dom que envolve várias habilidades. Então, ao longo da história cristã, outras pessoas podem ter atuado como sob o dom de profecia, mas não necessariamente prevendo, né, acontecimentos futuros. Sim. Na Bíblia, há profetas que não fizeram predições. Então, é possível que Deus tenha tido pessoas ao longo da história que tenham recebido o dom de profecia, sido usados pelo Espírito Santo, mas que não sejam reconhecidos, né, hoje como profetas. Mas, além de prever o futuro, os profetas fazem muitas outras coisas. Sim. Então, ao longo da história, outras pessoas podem ter desenvolvido essas outras atividades. Ok. Então, do último profeta até o surgimento de Ellen White foram mais de 1000 anos. Como que a Igreja Adventista recebeu a ideia de que teria uma profetisa, de que Ellen White tinha visões e recebia comunicação direta de Deus? Como que foi no início do ministério dela? Bom, ao longo da história cristã, a autoridade da palavra de Deus, a Bíblia, né, as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, se tornou bastante forte. E com a Reforma Protestante, a autoridade da Bíblia foi bastante enfatizada, mais ainda do que no período anterior. Então, era natural que no século XIX, né, as pessoas, os protestantes nos Estados Unidos, os evangélicos de modo geral, tivessem uma atenção muito forte à Bíblia como a única fonte de autoridade divina. Então, qualquer pessoa que falasse em nome de Deus, né, como um profeta, seria bastante questionado. E Ellen White Com ela não foi diferente, sim, né? ela enfrentou bastante oposição, questionamento e dúvida. Sim. Mas à medida que ela dava evidências da sua relação muito direta com Deus, do seu apego à Bíblia, né, como a maior fonte de autoridade divina, então as pessoas começaram a ver que ela realmente tinha uma luz especial, né, que vinha de Deus. E então houve um grande questionamento por parte de muitas pessoas e críticas inclusive, mas com o tempo o trabalho dela foi se solidificando. E as pessoas foram acreditando nela como sendo uma profetisa de verdade. Sim, na medida que ela dava evidências, né? Primeiro, a evidência de que ela estava de acordo com a palavra de Deus, que a Bíblia era sua fonte de autoridade e que ela procurava guiar as pessoas para a Bíblia, né? Que ela não veio para anular o papel da Bíblia, muito pelo contrário, né? Sim, com certeza, porque naquele período, no início do século XIX, né, as pessoas estavam bastante interessadas em afirmar a autoridade da Bíblia. E então qualquer movimento que fosse contrário a algum princípio, algum preceito claro, bíblico, né, não seria aceito. Então, Ellen White tem a sua credibilidade aceita entre os adventistas e depois os adventistas do sétimo dia, né, por causa de sua harmonia com os ensinos bíblicos. Mas ela não foi a única a ser chamada, né, professor? Mas foi a que aceitou o chamado. Alguns outros homens foram chamados antes dela. Sim, é exatamente por causa da questão do questionamento, da dúvida, né? Aceitar um ofício de profeta não era fácil naquele tempo, assim como não era fácil nos tempos bíblicos. Quando Deus chamou algumas pessoas do período bíblico, elas também tiveram dificuldades para aceitar. E Deus chamou outros dois.
na história adventista. Né? Sim, nesse contexto. Esses dois não eram adventistas do sétimo dia ainda, mas eles ficaram temerosos, né, do que Deus tinha para fazer através deles. Com certeza. E Ellen White, dada a sua sentimento de grande dependência de Deus, e reconhecendo a dificuldade do trabalho, mesmo assim ele aceitou, né, e se colocou nas mãos de Deus para fazer o que Deus desejava. Ok, a gente segue então conversando com o professor Vanderlei Dornelles sobre Ellen White como profetisa da Igreja Adventista. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já para continuar essa conversa, entender um pouquinho mais a diferença entre profeta, vidente e médium, e também entender um pouquinho mais desse ministério de Ellen White. Não saia daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias, falando hoje sobre Ellen White como sendo a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos aqui numa série de programas especiais falando sobre a vida de Ellen White, o trabalho, o ministério dela como profetisa e quais foram as contribuições que ela deixou para a Igreja Adventista na área de educação e também na área da saúde. E hoje conosco o professor Vanderlei Dornelles, que é pastor adventista, é jornalista, doutor em ciência da comunicação e também é o responsável pelo curso de teologia do NASP, Campus Engenheiro Coelho. No primeiro bloco, professor, nós falamos aí a respeito desse ministério de Ellen White como profetisa, né? Como foi a recepção, a receptividade da igreja com essas primeiras revelações, né? E a gente sabe também que Ellen White não foi a primeira a ser chamada, mas foi a que aceitou esse ministério, que certamente não foi um trabalho fácil, mas dada a dependência dela de Deus, então ela confiou novamente, né? Agora a gente quer entender o seguinte, professor Vanderlei, se existe a Bíblia, né, como sendo o livro base, né, para a orientação, para a vida do cristão, como os livros ou os escritos de Ellen White podem contribuir para a vida do cristão? Bem, ela mesma, Ellen White, definiu o seu trabalho para a Igreja Adventista e para os cristãos de modo geral, como tendo o objetivo de conduzir as pessoas para o que ela chamava de a luz maior, que é a Bíblia. Sim, então, a Bíblia já fazia quase 2000 anos dos últimos livros que foram escritos em relação ao tempo de Ellen White. Então, esse distanciamento requer uma interpretação, uma nova abordagem, muitas vezes, aos escritos antigos da Bíblia. Então, a gente pode dizer que, ao ler o Espírito de Profecia, ou seja, ao ler os livros deixados por Ellen White, a gente tem uma compreensão mais ampla do que a Bíblia apresenta? Sim, certamente. Esse é o primeiro objetivo. Agora, além disso, um profeta também é responsável por transmitir para as pessoas, né, o que Deus tem a falar para elas naquele contexto específico. Okay. Então, no contexto do século XIX, Deus tinha coisas novas para revelar, além daquilo que já estava na Bíblia. Coisas que diziam respeito ao contexto cultural e religioso, né, e até político da época. Sim. Coisas que não puderam ter sido reveladas durante o período bíblico, porque tinham que ver especificamente com aquele período. Então, Ellen White usa muito a expressão verdade presente, que são interpretações, leitura da Bíblia ou compreensão de temas da Bíblia que não eram possíveis no tempo bíblico, mas são possíveis hoje. E coisas que Deus revelou especificamente para esse tempo. Por exemplo, Ellen White se tornou bastante conhecida pelo trabalho dela na área de saúde. Okay. Ela teve uma visão, inclusive, bastante rica, né, sobre o estilo de vida. E este trabalho dela ele não é tão amplo na Bíblia quanto foi no ministério dela. E o trabalho dela em relação à saúde tem que ver com a valorização do viver mais natural, da proximidade maior com a natureza, né? A valorização dos remédios naturais, Sim. alimentação saudável, descanso, uso de água, né? A luz solar. E este trabalho na área de saúde se tornou, inclusive, uma referência para toda a cultura norte-americana e depois mundial. Porque durante o século XIX as pessoas não tinham essa compreensão ainda do viver saudável como ela trouxe. Então, foi uma mensagem que Deus deu para aquele tempo, que tinha que ver com as necessidades das pessoas naquele tempo. E que serve para hoje também. Que serve para hoje também. Perfeitamente. Ela deixou também muitas orientações na área de educação, na área de relacionamentos, enfim, todas as áreas ela conseguiu contribuir de uma forma bastante profunda, né? Perfeitamente. É interessante notar acerca de Ellen White que ela não é só uma profetisa, uma mensageira da Igreja Adventista. Ela se tornou uma personalidade da história americana.
Isso é interessante. Ellen White tem sido objeto de teses defendidas em diferentes universidades. Há pouco tempo, Adolfo Soares defendeu uma tese sobre Ellen White na Universidade Metodista aqui no Brasil. Em 2014, a Universidade de Oxford publicou um livro, um grande livro sobre a vida de Ellen White, sobre a obra dela. E ela é uma das autoras mais traduzidas do mundo. Há um livro em inglês que se chama Em Busca do Santuário, que fala sobre o trabalho dela no sentido de contribuir para a realização do sonho americano, da busca da felicidade, da constituição de uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Mais desigual. E então o trabalho dela tem toda essa amplidão, né? Ela foi não só uma profetisa que previu algumas coisas acerca do futuro, mas ela também trouxe orientações, instruções, né, para a vida prática da sociedade, da família, Pro dia a dia, né? Do dia a dia, conselhos, orientações muito que eram até surpreendentes na época para a área de educação, de família, né? Com certeza. Então a contribuição dela foi bastante vasta. Ok, de repente o pessoal que está nos acompanhando pode estar curioso com relação a esses escritos, se alguém não conhece, né? Esses livros de Ellen White. Você consegue encontrar esse material de Ellen White no site que eu vou dizer para você agora, cpb.com.br. Lá você vai encontrar inúmeros livros, inúmeros materiais que Ellen White deixou para que a gente pudesse, como o professor Vanderlei acabou de falar, né, ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, relacionamentos mais saudáveis também, né? E a gente está falando sobre profetisa. Qual seria a diferença entre um profeta, um médium e um vidente? São três figuras que a gente ouve falar, mas às vezes a gente não sabe diferenciar. Sudaleif Alves foi atrás das respostas para trazer para a gente agora. Tentar desvendar e prever o futuro é o desejo do homem há milênios. Ao longo da história, vários tentaram desenvolver formas para isso. O estudo da astrologia, por exemplo, data de 3 séculos antes de Cristo, e eles acreditam que a vida está correlacionada à posição dos astros. Os gregos, por sua vez, tinham nos oráculos a resposta dos deuses sobre as previsões futuras. A história também registra que os pajés guaranis conversavam com os deuses, assim como os feiticeiros do candomblé e os líderes bíblicos da cultura judaica. Essa busca presente em tantas culturas nos leva a perguntar: por que o homem busca, há tanto tempo e de tantos meios, saber o futuro? Porque ele não conhece, de uma forma geral, de onde ele veio e para onde ele vai. E, nesse sentido, essa angústia existencial lhe faz perguntar o porquê do futuro. 3 figuras são populares: o médium, vidente e o profeta. Médium é, segundo o Espiritismo, uma pessoa capaz de se comunicar com os espíritos. Já o vidente, segundo o bom e velho dicionário Aurélio, é alguém que pretende possuir a visão sobrenatural das coisas passadas, presentes e futuras. E profeta é aquele que prediz o futuro por inspiração divina. Os médiums tentam relacionar vivos e mortos, ou encarnados e desencarnados. Então, isso seria um médium. O vidente é aquele que, dados os seus expedientes específicos, diz que consegue também ver o futuro. Enquanto o profeta, e eu falo aqui de profetas bíblicos, enfim, do Antigo Testamento, especificamente, ou mesmo profetas modernos, eles têm uma missão dupla, que é basicamente a de denunciar e a de anunciar. Eles denunciam a situação em que o povo está vivendo, ou que certa comunidade vivencia, e, ao mesmo tempo, anuncia o reino de Deus. Entre os 3, a figura do profeta é a que mais está presente nas religiões. No budismo, por exemplo, temos Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu no 1º século. Na religião islâmica, temos Maomé, o último e mais recente profeta do Deus de Abraão. Já para os cristãos, a Bíblia apresenta uma relação de 46 profetas, entre eles Isaías, Jeremias e Daniel. E para os adventistas, Ellen White também é considerada uma profetisa, porque revelou o futuro baseado na inspiração divina. A partir dessa compreensão, então, a gente pode se perguntar, professor Vanderlei, existem novos profetas ou existirão? Ou são só os que estão na Bíblia e Ellen White que a gente está comentando hoje? Vai existir novo? Não. Bom, se considerarmos inicialmente que o profeta não é só alguém que prevê o futuro, Sim. Acontecimentos futuros, mas alguém que também orienta, que aconselha, que lidera, né?
É possível sim que nós tenhamos profetas hoje, né, pessoas que tenham o dom de profecia, que tenham um discernimento espiritual especial, concedido por Deus. E quando nós entramos em contato com essas pessoas, nós sentimos isso, nós concluímos isso, né, a partir dos conselhos tão claros, lúcidos, né, sábios que elas dão. E a gente percebe que elas têm uma luz divina especial. Essas pessoas podem ter alguma coisa do dom de profecia. Agora, a própria Bíblia também profetiza que, por exemplo, no livro de Joel e também no Novo Testamento, que nos últimos dias, imediatamente antes, né, da volta de Cristo, Sim. do estabelecimento do reino de Deus, o dom de profecia vai se manifestar fortemente outra vez. Então, há contextos em que Deus se revela de forma mais intensa. Por exemplo, no tempo de Cristo, no período do Pentecostes, então há um derramamento especial do Espírito Santo, né, para um propósito específico daquele contexto. Então, no nascimento, na fundação da igreja cristã, então o Espírito Santo se manifestou poderosamente, com muitos dons espirituais, e o dom de profecia era bastante enfatizado. O apóstolo Paulo até chega a dizer que ele deve ser mais buscado do que o dom de línguas. E no momento anterior à volta de Cristo, ao estabelecimento do reino de Deus, né, também está profetizado que o Espírito Santo vai derramar muitos dons novamente. E é possível que nós tenhamos pessoas que, além de exercer aquelas funções mais comuns do profeta, de orientar, de liderar, de aconselhar, pessoas também terão o dom de profecia no sentido de prever, de receber sonhos e visões e de comunicar coisas, né, que Deus quer transmitir para as pessoas nesse tempo. Ok. Então, à luz da Bíblia, é possível sim que nós tenhamos profetas, não necessariamente que estejam recebendo visões e sonhos, mas que no momento do derramamento do Espírito Santo, na chamada chuva serôdia, né, então profetas apareçam com a capacidade de prever o futuro, de revelar coisas novas, né, de receberem comunicações de Deus por meio de sonhos e visões. Ok, e sempre que isso aconteceu foi num momento histórico, importante, interessante, para que Deus pudesse orientar o seu povo. E a própria Bíblia orienta acerca desses períodos. Né? Exatamente. E a Bíblia orienta também que a gente tenha cuidado com os falsos profetas. E aí, como diferenciar se, pelo que o senhor está dizendo, agora, próximo da volta de Jesus, que a gente sabe que Jesus está muito próximo de voltar, vão surgir novos profetas. Então, como que a gente pode, de repente, entender que o profeta que está surgindo é verdadeiro ou que é falso? Uma forma de prevenção também, professor. Sim, Jesus advertiu fortemente acerca de falsos mestres e falsos profetas. Em Mateus 7, ele fala bastante disso. Então, ao longo da história cristã, não só mestres, mas também profetas falsos têm aparecido. E nós podemos falar de duas coisas principais. Primeiro, todas as profecias ou todas as orientações, né, de um mestre ou profeta precisam estar de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, um profeta que fale pelo Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, não pode falar contra a própria Bíblia. Ok, então fique atento aí, você que de repente está com essa dúvida, como que eu vou identificar um falso profeta nesse contexto todo? Primeiro ponto, o discurso dele tem que ser coerente com o que a Bíblia apresenta. Você tem que conhecer a Bíblia, não tem outra forma. E esse discurso, essa mensagem, precisa ser de acordo com toda a Bíblia. Não só, apenas com uma parte dela. Porque muitas vezes, quando nós isolamos um trecho da Bíblia, nós criamos uma interpretação que pode ser diferente do contexto bíblico. Eu tenho um amigo que fala assim, professor, um texto fora do contexto gera um pretexto. Gera um pretexto. É exatamente isso. Isso é muito comum na Bíblia, porque a Bíblia é bastante vasta. Então, toda a Bíblia precisa ser considerada quando nós vamos avaliar se o trabalho de uma pessoa, seja um mestre ou um profeta, né, é um trabalho procedente de Deus. E em segundo lugar, Jesus disse claramente que aqueles que vêm em nome dele precisam estar de acordo com a vontade dele. Ok. E onde é que nós conhecemos a vontade, né, de Deus? A vontade de Deus não é uma coisa assim subjetiva. Ela está expressa na Bíblia de forma objetiva, direta, especificamente na sua lei. Então, a lei de Deus é o conjunto dos princípios, das normas que gerem, né, a nossa vida, né, como seres humanos e como cristãos. A lei de Deus que o senhor se refere são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E onde o pessoal pode encontrar os 10 mandamentos na Bíblia? Em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. Ok, então, Êxodo 20, Deuteronômio 5. Capítulo 5. Ok. Além desses dois capítulos, todo o Pentateuco trata também com os estatutos, as ordenanças, né? As orientações divinas para a sociedade, para a vida, para a família. Então, qualquer dessas orientações que
à luz do Novo Testamento, permanecem válidas, vigentes, são fatores, né, pelos quais nós devemos avaliar a vida de uma pessoa que se apresente eventualmente como um profeta. Ok, então o que a gente percebe é que envolve muito da razão, né, do compreender, do estudar a Bíblia, do entender a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado por falsos profetas. Perfeitamente. Um profeta não é uma pessoa que lidera ou guia as pessoas, né, como um mestre de uma religião não bíblica. O profeta é alguém que orienta as pessoas a terem elas mesmas o seu discernimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Ok. Então, tanto o profeta é um ser inteligente usado por Deus, como as pessoas com quem ele se comunica também exercem seu discernimento, sua compreensão, né, para entender elas mesmas o que Deus quer delas. Ok. Professor Vanderlei, muito obrigada por ter participado conosco do Foi um Concerto de prazer. Ideias e por todos esses esclarecimentos. E obrigada a você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui hoje. Te espero que você tenha compreendido um pouquinho do ministério de Ellen White como serva do Senhor, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente volta na próxima semana. Até lá.